Olá a todos, então meu nome é Rogério Ferreira, sou professor do programa de pós-graduação em zootecnia e o objetivo desse vídeo é falar dos formatos, e formatação das dissertações do PPG-Zoo. Tá? Então, inicialmente eu queria falar dos dois formatos possíveis de dissertação no PPG-Zoo. O primeiro é a dissertação no formato de artigo, em que consta, além dos elementos pré-textuais, como elementos textuais, temos a introdução, a revisão bibliográfica e os diferentes artigos. Cada um desses artigos, ou os artigos, cada um desse artigo vai conter as sessões exigidas pela revista, ou seja, se a revista exige que seja resultados de discussão juntos, separado, então as mesmas sessões da revista que iremos submeter vai se incluir na dissertação. No entanto, o formato, a configuração, se mantém aquele normatizado pela biblioteca universitária. Então, as referências, as margens, tudo é padrão de toda a dissertação, certo? Depois dos artigos, de cada capítulo contendo um artigo, o último capítulo textual é as considerações finais, então onde vamos fazer o desfecho da dissertação. E na sequência, os elementos pós-textuais. Já no formato padrão, além dos elementos pré e pós-textuais, que são exatamente os mesmos, como elementos textuais, em vez de termos separados por capítulos contendo artigos, os capítulos são a introdução, a revisão bibliográfica, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Então, as informações e os modelos a gente pode encontrar no site da biblioteca universitária. Então, se nós entrarmos na página da UDESC ou na página do centro, a gente pode rolar até lá embaixo, a gente vê que tem o link para a biblioteca universitária. Na parte de trabalhos acadêmicos, tem a aba para elaborar ficha catalográfica, tem uma aba que fala sobre gerenciadores de referência, uma aba sobre plágio e a última aba de modelos, onde tem as instruções, alguns modelos, e as normas de citações. Então, está tudo nessa aba de modelos. Já na página do mestrado em zootecnia, a gente pode procurar na aba de procedimentos uma parte específica sobre defesa e pós-defesa. Aí temos nesta parte procedimentos, um link que abre um documento com os procedimentos para agendamento de defesa e os procedimentos pós-defesa, com prazos, com links, quando que envia a ata, onde é que está o modelo da ata, então todos os procedimentos ao longo do processo de defesa. Aqui também o link para o formulário de agendamento de defesa, que deve ser feito pelo orientador. Então, abre um formulário eletrônico para solicitar o agendamento de defesa. Também consta aqui um link para a normativa, que normatiza o formato de dissertações. E, na sequência, os modelos. Então, uma vez que eu defini que o modelo da dissertação vai ser no formato de artigo ou no formato padrão, eu posso eu posso fazer o download do formato, que eu vou explicar na sequência como que eu opero, como que facilita eu utilizar esse modelo que é provido pelo PPG-Zoo. E
como último link, o link que aponta para a página da Biblioteca Universitária que eu mostrei anteriormente. O objetivo desse vídeo agora é mostrar, além da formatação, do modelo de formatação das dissertações do PPG-Zou, também apresentar as ferramentas, principalmente do Word, e como configuramos para facilitar esta formatação e nos ajudar a manter o padrão das dissertações dentro do programa. A gente criou um modelo, né, de dissertação com estilos, né? Então estilos do Word que vão nos ajudar. Então já está os espaçamentos, todas as configurações dos diferentes parágrafos já estão devidamente configurados nos estilos. E no modelo também já tem as seções já da dissertação, né? O que deve constar na dissertação, tá bem? Então, para facilitar a navegação no documento, entender também um pouco desses estilos, a gente olha aqui na barra do Word, tem os estilos, tem vários, né? E aqui a gente pode, inclusive, selecionar para que apareçam melhor esses estilos aqui nessa barra da direita, e a gente vai navegar um pouco por eles. Outra questão que facilita, como o documento está organizado em estilos, também a gente pode vir aqui nessa barra de visualização e selecionar esse painel de navegação aqui, essa segunda opção, que já vem todas as seções da nossa dissertação e fica mais fácil de navegar por ela. Tá bem? Então, apresentando um pouco a dissertação, dá para aqui os elementos pré-textuais, né? Então, a capa simplesmente pega o modelo, só preenche, né, o nome do autor, o título, o subtítulo se houver, se não houver, simplesmente deleta essa parte aqui, né, de novo, o ano da dissertação, preencher o nome de novo, o título, aqui preencher o nome do orientador, muito simples. Essa página até o ato da defesa fica assim, que é da ficha catalográfica, depois a defesa, que vai ser colar a ficha catalográfica, a página com a ficha catalográfica. Tá? Aqui mais já está pré-configurado, simplesmente preencher, né, os dados de orientação, de banca, de local, de dia, já devidamente preenchido. Tá? Depois, nessa página, é a da dedicatória. Então, simplesmente preencher a dedicatória aqui, se não tem uma dedicatória específica, deletar essa página. Os agradecimentos, né, preencher com seus agradecimentos. Aqui a epígrafe, né, então simplesmente preencher a epígrafe, lembrando que a epígrafe tem dois estilos, né? Quando ela é até 3 linhas, se usa esse estilo aqui, e tem um estilo para mais do que 3 linhas. Nesse caso, a epígrafe deu 2 linhas, eu simplesmente seleciono esse estilo aqui com até 3 linhas. Tá? Mas, enfim, aqui a parte do resumo, palavra-chave, simplesmente preencher. Vale lembrar para todos os elementos da dissertação, se o texto já foi construído em outro documento, simplesmente tem que passar aqui para o modelo, tomar cautela de colar como texto, né, para que não venha a formatação do outro documento, ou seja, é para vir o texto, mas não a formatação, ou seja, respeitar a formatação deste texto aqui. Né? O abstract, né, e as palavras-chave. Aqui eu tenho a lista de
figuras, depois eu vou voltar aqui como que se atualiza a lista de figuras, mas tem a lista de figura, lista de tabela, ela vai ser atualizada automaticamente depois. Lista de abreviaturas também é opcional, se quiser, né? Facilita, já está num formato aqui de tabela para preencher as abreviaturas e siglas, se entender pertinente, pode não ter. O sumário também será preenchido de forma automática, depois eu volto aqui para fazermos a atualização do sumário e aqui na introdução começa o que a gente denomina já a parte textual da dissertação. Então, aqui está o exemplo, né, de como deve ser configurado o título do capítulo, né, ou a seção primária, a configuração da seção secundária, terciária e quaternária. Mas que nem eu falei, já está configurado, né? Se eu clicar aqui, eu sei que a seção secundária é o que a gente chama, né, de título 2, terciária é o título 3, quaternária é o título 4. Enfim, e aqui também já está a formatação do título da figura, para a figura, a fonte da figura, né, equações, já tem um modelo, e aqui um modelo de tabela. Vou explicar um pouquinho melhor tudo isso. Vou para a próxima, então, o primeiro capítulo da dissertação é a introdução, depois a revisão bibliográfica. Eu vou usar esse espaço aqui para explicar um pouco sobre os subitens e também, né, os subtítulos e também a inserção de figuras e tabelas. Então, botar um assunto na revisão bibliográfica, ou seja, um item dentro de revisão bibliográfica. Eu vou escolher aqui, ó, dentro de revisão, que é o título do capítulo, eu vou escolher aqui o título 2, ele já numera, então eu vou colocar, né, o primeiro assunto. Tá? Eu estou redigindo em caixa baixa, mas ele já, como está configurado que esse título tem que ser em caixa alta, já fica em caixa alta. Então aqui um subitem, né, dentro da revisão bibliográfica. Ó, eu quero um subtítulo ainda dentro desse daqui, né? Ou seja, dentro desse que eu escrevi como exemplo, o primeiro assunto. Eu vou lá botar o título 3 e ele já vai numerar lá 2.1.1, né, esse subitem. Tá? E assim sucessivamente, então fica fácil criar os diferentes itens. Notem que eu quero um capítulo novo, eu vou colocar título 1 e já faz a quebra automática lá, porque sabe, capítulo novo exige uma página nova e aí eu já está lá o capítulo novo. Nesse caso não se aplica, eu vou até voltar aqui, tá? Então os títulos seria isso. Notem que o espaçamento entre os títulos já está adequado. Não precisa dar Enter antes, depois para fechar já está, o espaçamento já foi considerado na configuração de cada título desses, o espaçamento antes e depois. Tá? Em relação às ilustrações, figuras e tabelas, então, por exemplo, eu vou fazer a redação do meu texto e quero incluir uma figura. Tá? Então, eu vou iniciar uma nova linha e aqui na parte de referências eu incluo, inserir um capítulo, né? Então eu posso inserir um capítulo aqui e o que é o capítulo que eu quero? Eu quero uma figura. Então simplesmente eu coloco uma figura. Como vocês observaram lá anteriormente, já tinha a figura 1, então ele já numerou automaticamente como figura 2 e eu dou o OK aqui. Então,
ele já está a figura 2, eu dou coloco um hífen e título da figura de exemplo. Aqui, né, vou fazer a redação que eu quiser. Quando eu dou Enter, então notem que aqui ele está no estilo do capítulo. Quando eu dou Enter, ele já muda para o estilo da figura propriamente dito, da figura ou da tabela, que é o espaçamento, a centralização, então já está configurado. Eu posso dar um outro Enter e ele já vai automaticamente para o estilo da fonte. Então, simplesmente eu coloco aqui fonte e indico qual que é a fonte da minha figura. Eu posso até fazer a marcação aqui dos parágrafos para ficar mais fácil, como já ficou o título da figura, um espaço e a legenda, eu simplesmente pego e posso arrastar uma figura aqui para o espaço adequado. Eu vejo, ó lá, já está o título, já está a figura e a fonte. Tá bem? Dou um Enter aqui depois da fonte, eu continuo a redação do meu texto. Como que eu faço a chamada dessa figura no texto? Bom, eu poderia simplesmente, né, colocar entre parênteses figura 2 é a forma de chamada. Mas uma sugestão que eu faço é utilizar esse recurso aqui, também dentro das referências, esse ícone aqui que faz a inserção da referência cruzada, que se chama, né? É uma figura que eu quero adicionar e eu quero a chamada, ele já lista todas as figuras que eu tenho no texto, eu quero fazer uma chamada para a figura 2. Né? E vou colocar, né, simplesmente o rótulo, né, figura, a palavra figura, e o número da respectiva figura. E mando inserir. E aí fecho. Então já apareceu ali figura 2. Fecho parênteses e dou um ponto. Qual que é a grande vantagem de fazer isso? Porque se lá na redação da minha dissertação eu resolvo incluir uma outra figura antes dessa daqui, o que acontece? Agora eu vou adicionar uma outra figura. Então, vou adicionar uma nova figura antes dessa que eu recém tinha adicionado. Boto figura aqui, novo exemplo e dou o Enter aqui para o conteúdo, para a figura propriamente dita, um Enter de novo para a fonte. Qual que é a vantagem? Olha só, essa figura que antes estava 3, que era 2, passou a 3. No momento que eu atualizo todos os campos, eu vou mostrar isso na sequência, todos os campos, então eu sei que essa chamada é para essa figura, independente do número que ela venha a ter. Se eu deletar uma figura anteriormente, essa daqui volta a ser 2 e essa chamada passa a ser 2. Então essa chamada sempre está apontando para essa figura. Então essa é a vantagem. E até facilita a navegação, se a chamada ficou numa página, a figura na outra, clica aqui, né? Às vezes a gente chama a figura e lá adiante no texto volta a chamar ela novamente, tu clicar ali e vai voltar para a figura. E a tabela é a mesma coisa. Então, única diferença é que aqui, ao invés de figura, eu mudo para tabela. Já tinha uma tabela de exemplo, essa daqui seria a tabela 2, mas a ideia é exatamente a mesma coisa. Tá? Para fazer chamada da tabela também é a mesma coisa, eu uso ali a referência cruzada, só que ao invés de figura, eu tenho que procurar onde é que estão as tabelas e já lista quais são as tabelas que tem no documento. Simples assim. Tá? Para atualizar os sumários, eu posso atualizar um por um, né? Vou voltar lá em cima para mostrar. Então, eu posso atualizar o sumário um por um, né? Que é aqui atualizar o campo, né? E ele já vai atualizar.
Ou uma outra estratégia interessante é eu clicar 3 vezes aqui quando o cursor ele fica virado para a direita, eu clico 3 vezes, eu sei que ele selecionou todo o texto. Eu clico com o botão da direita em cima do sumário e mando atualizar. E aí ele ainda pergunta se eu quero, ele vai fazer essa pergunta para todos os sumários que eu tiver no documento, eu quero atualizar toda a tabela e ele já colocou, eu só tenho uma tabela, aqui na legenda das figuras ele já colocou as 3 figuras que eu tenho no documento e aqueles, como eu selecionei tudo, todas aquelas, o número de cada figura, as chamadas no texto, tudo isso acaba sendo atualizado automaticamente. Bem, última questão que eu queria mostrar é lá em relação, quando a dissertação for em formato de artigo, algumas informações. Então, posso correr até lá, ou como eu tinha mostrado aqui, eu clico aqui. Então, o capítulo 1, no formato de artigo, o capítulo 1 vai ser a introdução, o capítulo 2, revisão bibliográfica, e o capítulo 3, o primeiro artigo. Então, vai aqui, artigo 1, o título do artigo e esse texto padrão. Os resultados dessa dissertação são apresentados na forma de artigo. Aí eu vou ter que preencher se o artigo será submetido, né? Ou seja, a ser submetido, ou ele já foi submetido, ou ele foi aprovado, ou já está publicado. Com as seções de acordo com as orientações da revista. Então, observem as seções preconizadas pela revista, ou seja, a revista, as seções são resumo, introdução, o material e métodos, o resultado da discussão é junto, é separado, então essas seções será de acordo com a revista. No entanto, a formatação, por uma obrigação na UDESC, a formatação é de acordo com as normas da biblioteca universitária. Ainda, caso o artigo já tenha sido publicado, já esteja disponível online, deve-se mencionar um identificador único, ou seja, o DOI, um link, a própria referência para o artigo. Então, qualquer identificador que o membro da banca, o leitor, consiga localizar esse artigo. Pode-se fazer menção aos autores, quem são os autores, quem que colaborou para a execução do artigo e a filiação. Né? Então, principalmente se o artigo está publicado, se recomenda isso, né, para valorizar quem ajudou no trabalho, mas se ainda não foi submetido, aí é um acordo, né, entre aluno e orientador para fazer se já tem a definição de todos os autores, pode incluir na dissertação, certo? Para o artigo, então, se tiver mais do que um artigo, então o capítulo 4 será o artigo 2, da mesma, as mesmas características, né? A mesma coisa que eu falei anteriormente. Se tiver um artigo 3, vai ser o capítulo 5 e assim sucessivamente. Né? Se for um artigo só deletar essa página. Na sequência, o próximo capítulo, dependendo aí o número, vai depender de quantos capítulos tem, vai ser as considerações finais.